Olá pessoal, então para esta aula aqui você vai baixar o seguinte arquivo. Este arquivo aqui, ó, que eu disponibilizei aí em recursos, funções básicas 01 e funções relativa, mista e absoluta. Então deixei esses arquivos já aí disponíveis para download. Estas funções aqui, estes recursos, são métodos básicos. Aí nos próximos vídeos nós já vamos começar a tratar de técnicas, de funções mais intermediárias. Então aqui neste arquivo eu deixei aqui alguns links e eu vou começar aqui com a adição. Bom, para quem não está muito bem lembrado, a função e fórmula tem algo diferente. Então, por exemplo, aqui, ó, funções. O que são funções? As funções ela têm um propósito de realizar algum cálculo de forma mais rápida e dinâmica. Já as fórmulas, o propósito das fórmulas é o de calcular algo de forma mais minuciosa, detalhista. Tem coisas que nós resolvemos apenas com fórmulas e há situações que se resolve apenas com funções. Então as duas se complementam. Eu posso, dentro de uma fórmula, usar uma função e dentro de uma função eu posso puxar uma fórmula. Então, sintetizando, repetindo, as funções é para deixar os cálculos, nós utilizamos ela com o propósito de realizar algum cálculo de forma mais rápida, dinâmica e prática. As fórmulas, nós vamos utilizar ela em determinadas situações que exigem mais detalhamento, mais minuciosidade. Aqui nesta situação, aqui inclusive, eu já tenho até deixado aqui o total pronto, você vai, se tiver aí, não tiver feito, se já tiver feito aí no seu arquivo, você apaga. E aqui como é que eu poderia fazer, o que é que nós poderíamos fazer? Aqui nós iríamos resolver com a função soma. A função soma, já o nome já está claro, vai adicionar. Então o que acontece? Há um detalhe, toda função, após o sinal de igualdade, ele tem um nome. Então nós temos aqui ó, a função soma, máximo, mínimo, média, função hoje, agora. Então sempre depois do sinal de igualdade tem um nome. Nesta situação aqui, se eu quero somar linha por linha até aqui embaixo, você faz o seguinte, ó, você seleciona assim desta forma, selecionei tudo, segura a tecla Ctrl e começa a seleção daqui de baixo, ó. Aqui, ó. Clique e arrasta para cima. Solta primeiramente o clique e depois o Ctrl. Veja que ele ficou a seleção. Agora você vai apertar uma tecla de atalho que é o Alt mais o sinal de igualdade. Então você pressiona o Alt e aperta igual. E olha só o que ele fez. Ele somou todas as linhas e todas as colunas. Se você apertar aqui o Ctrl Shift e o acento grave, o acento que nós colocamos a crase. Então vou apertar aqui Ctrl Shift, o acento grave. Note que esta tecla de atalho exibiu aqui as funções que nós criamos. Veja só, se eu apertar novamente, então veja bem que ele ocultou e reexibiu. Você pode também vir aqui na guia fórmulas e tem aqui o botão, ó, mostrar fórmulas. Reexibe, exibe e oculta. Tudo bem? Você pode reexibir a função que você fez com duplo clique. Ou você pode clicar e ver aqui a função aqui na barra de fórmulas. Então, apenas lembrando, esta função aqui, ó, esta tecla de atalho, Alt mais o sinal de igualdade. Eu estou colocando aqui o sinal de mais, não é para apertar o sinal de mais não, viu? É só para dizer que eu seguro a tecla Alt e aperto o sinal de igualdade. Tudo bem? Então, aqui ele vai ativar a autossoma, o autossoma. Que este autossoma, inclusive, ele está aqui, ó. Para quem já conhece, está aqui ele, ó. Eu vou selecionar de novo. Seguro o Ctrl, clique e puxo. Ele está aqui, ó. Lá na guia página inicial, ele está aqui, ó, autossoma. Tudo bem, ó? Então, o Alt igual é apenas uma tecla de atalho. Então, se eu clicar lá, ó, veja bem. E a outra tecla de atalho, essa que nós testamos, para exibir e ocultar funções, é Ctrl Shift mais o acento grave. Olha lá, ele exibe e oculta as fórmulas ou funções. Tudo bem? Então tem esta maneira de fazer isso. Agora, é claro que se você fosse fazer manualmente as funções, você ia digitar aqui, né? Igual soma,
abre o parênteses. Então, para você abrir o parênteses, aperta a tecla Tab, não é isso? Então, vamos lá. Se eu quero somar tudo, isso aí você já deve saber, basta selecionar a linha, ou então clicar e arrastar, se eu quero selecionar tudo. Então, se eu quero somar apenas os valores de bolsa, né? Então, seleciono e vou dar um Enter. Após ter feito isso, eu posso arrastar aqui, por meio da alça de preenchimento, este cantinho aqui, ó. Para que serve a alça de preenchimento? Ela serve para copiar as fórmulas, as funções e outras coisinhas que nós criarmos, que nós vamos dar a demonstração. Eu vou clicar aqui e vou arrastar, ó. Eu posso clicar e arrastar, ou simplesmente eu posso dar um duplo clique, 2 cliques, ó. Tudo bem? Então você pode fazer isso. Só não dá certo para fazer aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar lá igual soma, abro parênteses, seleciono tudo, ó. Vou dar um Enter. Aqui, se eu der 2 cliques, ele não vai para o lado. Então, o duplo clique é só se eu for fazer assim, na vertical. Na horizontal não dá certo. Aqui eu posso clicar e arrastar. Então, nós temos estas técnicas aí da soma que você pode estar se utilizando. E aproveitando o ensejo aqui, vou colocar aqui, bem aqui do lado, a função hoje, igual, hoje, abre o parênteses, fecha o parênteses. Quando eu der um Enter, o que é que ela vai fazer? Ela vai colocar a data atual. Se o seu sistema estiver em atraso, ele vai colocar em atrasado também. Então, a função hoje, às vezes a gente precisa colocar ali numa planilha, exatamente a data, não é? A data, para que ela possa ficar se atualizando automaticamente. Então, esta é a função. A função hoje vai fazer isso, esse procedimento de atualização automática. Então, se eu salvo a planilha, vou abrir amanhã, então ela está atualizada, essa função. Ainda aqui na função hoje, nós podemos fazer o seguinte processo. Ó, igual hoje, abre e fecha o parênteses. Se eu pegar a função hoje e somar com algum número, ele vai dar a data daqui a alguns dias futuros. Então, se eu colocar aqui o número 1, então vou dar um Enter. Então, ele já está dando a data, hoje é 3, ele está dando a data de amanhã. Então, uma data futura. Se eu colocar 10 e assim por diante, a data futura. Daqui a 10 dias, qual vai ser a data? Da mesma forma, se for subtraindo, se eu for colocar aqui, ó, hoje menos 1, então ele vai dar a data de ontem, dia 2, e assim por diante. Eu posso fazer desta forma também. Eu posso, eu quero descobrir aqui em que dia da semana caiu aqui esta data. Então, eu posso fazer assim, ó. Por exemplo, mais 30. Ele vai dar a data de hoje de hoje contando 30 dias. Então, vou dar um Enter. Qual foi o dia da semana que caiu aqui esta data? Que vai cair esta data? Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, escolho a opção Formatar Células, e em seguida eu venho aqui, ó, Personalizado. E aqui embaixo, ó, nesta seção Tipo, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar aqui, vou dar aqui um hífen e vou colocar 4 letrinhas D, ou então 3 letras D. Ó. 1, 2, 3. Veja bem, ó, o que acontece. Ó. Então, quando eu coloquei 3 letrinhas D, ele colocou aqui, ó, sábado. Vou clicar em OK e olha só o que aconteceu. Ó. Certo? Então, se eu vim aqui e alterar, ó, 20, ele está mudando. Ó. 23/9 vai cair numa quarta-feira. E nós temos ainda uma função muito simples também, que é a função agora. Então, vou colocar aqui, ó, igual agora. Abro parênteses, fecho parênteses. Esta função vai colocar a data e a hora. Então, vou colocar aqui, ó. Vamos lá, tá aqui. Dia 3/9, exatamente agora, é 12h30. Tudo bem? Então, esta é a aula e no próximo vídeo a gente dá continuidade. Até lá! Olá pessoal, então ainda continuando com a mesma planilha da aula anterior, vamos aproveitá-la para a gente poder usar 2 recursos muito interessantes. Um deles é a validação de dados e o outro recurso é a técnica de você fazer a proteção das células da seguinte maneira: você protege uma determinada quantidade e deixa uma outra região desprotegida. Então, repetindo, suponhamos que eu quero aqui deixar desprotegido aqui esta região
para que o usuário possa fazer inserção de valores e o restante da planilha deixar tudo protegido. Então, são alguns recursos que você, de repente, pode estar utilizando em algum momento e aplicando aí nas suas atividades. Vamos começar com a validação. Vamos supor que aqui, neste intervalo de células, eu tenho ali determinados valores que poderiam ser digitados. Suponhamos que aqui nesta célula, isso você pode estar aplicando em algumas planilhas, aqui não exatamente seria necessidade, mas para você poder ter ideia da ferramenta, de como é que ela se utiliza, aí eu vou mostrar. Então, suponhamos que aqui, neste bloco de células, somente poderão ser aceitas números de 0 a 50. Suponhamos. Então, eu vou definir aquela entrada de valores e, se passar desse valor, aí a validação de dados vai emitir uma mensagem. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiramente, eu seleciono, vou lá na guia dados e venho aqui na opção validação de dados. Vou dar um clique. Como os números que eu estou trabalhando aqui são números inteiros, então vou clicar nessa setinha drop-down e escolho a opção número inteiro. E aqui a opção dados está entre, já está escolhida aqui a opção que eu pretendo, e aí eu vou definir um valor mínimo 0 e valor máximo 50. Pronto, feito isto, ele já está ali controlando, já vai controlar os valores que serão inseridos lá. Eu venho aqui na alerta de erro e posso aqui personalizar uma mensagem. Eu vou colocar aqui, atenção. Então, eu vou colocar uma mensagem qualquer, números permitidos. Então, feito isto, eu vou clicar em OK. E agora eu vou fazer um teste. Eu vou clicar aqui em qualquer local e vou digitar 51. Quando eu digitar 51, olha o que é que ele me mostra. Números permitidos apenas entre 0 e 50. Então, a validação de dados ela tem esse propósito de controlar ali a entrada de valores. Isso você pode aplicar em algum formulário onde precisa desse controle. Então, aqui ele só vai aceitar números de 0 a 50. Se eu quero desfazer esse procedimento, eu seleciono lá, vou aqui novamente em validação de dados e vou clicar na opção validação de dados e em seguida venho aqui no botão limpar tudo. Pronto. Então, se eu digitar novamente 51, voltou tudo ao que era antes. Bom, um outro recurso aqui que é muito simples e muito fácil de utilizar é a proteção de células. Com certeza você já deve ter utilizado. Se não, me acompanha aí. Aqui na guia revisão, eu tenho um botão aqui, proteger planilha. Então, ele vai proteger a planilha atual que eu estou. Então, eu vou dar um clique lá em proteger planilha. Em seguida, eu vou digitar uma senha, vou colocar 123. Então, feito isto, se a sua opção aqui estiver marcada, se você desmarcar, olha só o que acontece. Ó. A minha já está desmarcada, ó, selecionar células bloqueadas. Já está desmarcada, vou clicar em OK. Vou digitar novamente a senha, 123. Olha só, quando eu clico, ó, nada me permite mais, assim, eu não tenho mais permissão para selecionar. Vou clicar lá em desproteger, digito a mesma senha, vou proteger novamente, vou colocar lá 123, vou colocar, ativar a opção selecionar células bloqueadas. Se eu ativar esta opção e em seguida digitar novamente a senha, ele vai me permitir selecionar. Vamos manter esta seleção lá. Bom, o que eu quero agora, na verdade, é deixar, aqui nesse momento, na verdade, está tudo bloqueado. Ó. Mas o que eu quero agora é deixar apenas esta região disponível para digitação. O restante, deixar desprotegido. Então, primeiramente, eu vou clicar em desproteger planilha, vou digitar a senha 123 e vou fazer o seguinte procedimento. Vou selecionar aqui este bloco. Após selecionado, eu vou clicar lá com o botão direito na seleção e vou vir aqui, ó, formatar células. Feito isto, eu vou vir aqui na opção proteção. Cliquei aqui em proteção, vou desmarcar esta opção, ó, bloqueadas. Quando eu faço isso, certo? O Excel vai deixar esta região aqui disponível para digitação após a proteção ser aplicada. Então, vou clicar em OK. Agora, eu não preciso mais deixar selecionado, vou clicar lá em proteger planilha, digito a senha, 123, OK, 123, OK. Pronto, agora vamos testar. Aqui está bloqueado, ó, nessa região. Se eu deletar, ó, bloqueado. Se eu deletar aqui, ó, bloqueado.
Entretanto, se eu vir nessa região aqui, que eu deixei desprotegido, se eu apertar o delete, olha só. Então, apenas nesta região está disponível para digitação. E os cálculos ficam funcionando normalmente. Tudo bem? E quanto ao restante da planilha, está toda bloqueada. Ok? Para poder desfazer esse procedimento, basta eu clicar em desproteger planilha, digito a senha. Se eu quero agora colocar proteção para proteger tudo, novamente eu tenho que selecionar isso aqui. Vou lá com o botão direito, formatar células, e em seguida aqui na guia proteção, vou novamente marcar a opção bloqueadas. Vou clicar em OK. Pronto, agora quando eu clicar em proteger planilha, tudo vai ficar protegido, bloqueado novamente. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pronto, agora se eu deletar aqui essa região, também vai estar bloqueado. Vou desproteger, vou salvar alterações e nós continuamos aí na próxima aula. Até lá! E dando prosseguimento às nossas aulas, agora nós vamos ver aqui 4 funções bem interessantes, que é a função máximo, mínimo, maior e menor. São um pouco semelhantes, mas nós vamos ver a diferença agora. Vou clicar aqui em menu, para voltar para a tela principal, e vou clicar aqui na opção máximo, mínimo. Vou clicar aqui, ó. Bom, e aqui nós vamos fazer a nossa ilustração. Bom, primeiramente, nós vamos fazer aqui o total de pontos. O total de pontos seria da seguinte maneira, igual soma, abro parênteses. O total de pontos seria pegar aqui as notas bimestrais, como elas estão aqui alternadas, eu vou clicar aqui no primeiro valor, na primeira nota, seguro o Ctrl, vou clicar no outro e assim por diante. Feito isto, vou dar um Enter, vou clicar aqui na alça de preenchimento arrastar. A mesma coisa eu faço com o total de faltas, soma, vou vir aqui logo em faltas, olha aqui, ó, nessa primeira, seguro o Ctrl e clico aqui nesta última, vou dar um Enter, vou arrastar. Bom, e aqui seria a maior nota. A maior nota é a função máximo, ela tem a finalidade muito simples de pegar de um bloco de números o maior número que existe, o maior valor. Então, qual foi a maior venda? Qual foi a menor venda? No caso, seria a função mínimo. Então, vamos fazer aqui a função máximo. Igual máximo, abro parênteses, e vou clicar aqui ó, na primeira nota, seguro o Ctrl e vou clicando nas outras. Quando eu der um Enter, ele vai me trazer aí a maior nota. Então, a maior nota da disciplina de português, ou seja, a nota, o bimestre, na qual o aluno tirou a maior nota, foi 7,5, que foi aqui o terceiro bimestre. Feito isto, eu vou clicar e arrastar. Aqui a menor nota seria a função mínimo e faço o mesmo procedimento. Clico lá, seguro o Ctrl, vou clicando, vou dar um Enter, copio. Pronto, a menor nota foi o 5, que foi o quarto bimestre. E aqui nós temos a média aritmética que vai somar as 4 notas e dividir pelo total. Então, eu faço lá, média, abro parênteses, e aí seleciono novamente aqui as notas. Vou dar um Enter, então ele somou as 4 notas e dividiu aí pelo total, como você já sabe. Posso dar um duplo clique e ele já desceu. Pronto, então aqui nós finalizamos. Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui nesse menu, vou clicar em menu, vou clicar aqui em maior e menor. Feito isto, aqui nesta tela, logo começando aqui em funcionários, salário e total de vendas, vamos logo calcular o percentual aqui de comissão, 4%. Vamos dar aqui 4% sobre todas as vendas. Então, simplesmente vou realizar a multiplicação. Quando eu quero descobrir o valor monetário do percentual, eu simplesmente multiplico. Vou clicar aqui, vezes 4%. Somente isso. 4% de 3.500 é R$ 140. Vou dar um duplo clique. Pronto, concluiu. Aqui seria a soma dos salários, a soma que você com certeza já é craque, já está craque em fazer as somas. Aqui a soma das vendas, soma. Já a gente chega
em maior e menor. Pronto, nós já chegamos em terceiro maior salário, segundo maior salário, média das vendas. Então, para a gente poder, para você, caro aluno, cara aluna, compreender melhor, eu vou colocar aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Veja bem, se eu venho aqui e faço aqui a função máxima, eu quero saber qual é o maior valor desse bloco. Evidentemente, vai dar aqui a função máxima. Eu vou selecionar, vou dar um Enter. Você viu aí que deu a função máxima. Esse seria o maior valor. Então, agora, se eu quero o menor valor, aí você já sabe, né, que a função mínimo, eu seleciono aqui, ele vai trazer o menor valor, que é o 10. Entretanto, se eu quero saber qual foi o segundo maior valor deste bloco, bom, o maior de todos foi 70. O segundo maior valor é 60, não é isso? Então, é aí que vem a função maior. A função maior, toda vez que eu estiver querendo ali algum valor que de forma classificada, ou seja, você viu aí, eu quero saber o segundo maior valor. Toda vez que eu quiser saber essa classificação, aí eu utilizo a função maior. Então, eu seleciono aqui. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui igual maior, de H4 até H10. E eu quero saber deste bloco o apenas, vou colocar o ponto e vírgula, e vou colocar o número 2. Então, ele já vai entender que ele vai querer de H4 até H10 apenas o segundo maior valor. Vou dar um Enter, que é 60. Esta função maior, ela substitui a função máximo. Então, se eu vim aqui, ó, apagar o número 2 e colocar o número 1, aí ele vai substituir a função máximo. Ok? Mas eu vou deixar aqui no número 2, então aqui eu vou colocar segundo maior valor. E a mesma coisa, se eu quisesse o terceiro maior valor, o quarto maior valor, era só mudar aqui, ó, terceiro maior valor, quarto maior valor, e assim por diante. Eu vou querer saber o segundo menor valor, então vou lá, ó, menor. Aqui eu estou fazendo apenas este adendo aqui, antes de resolver aqui as questões do lado. Menor, seleciono lá as funções, ponto e vírgula. Então, o segundo menor valor seria 2. Você sabe que o menor valor de todos é o 10. O segundo menor valor depois do 10 é o 20. Então, vou dar um Enter. Não preciso nem fechar o parênteses. Ó. Vou dar um Enter. Olha lá. Então, segundo menor valor. Feito isto, esta simples exemplificação que você pode estar repetindo aí, pausando o vídeo, eu vou aqui, ó. Então, vou logo resolver aqui o maior salário, né? Maior salário, máximo. Aqui eu já tinha feito, se eu não me engano, a soma, não é isso? Isso. Fez a soma. Pronto, agora eu vou fazer o maior salário. Máximo. Então, seleciono tudo. Você já está craque aí, com certeza. Mínimo, ó. Seleciono. Opa, vou dar 2 cliques aqui, eu errei. Vamos ver aqui de novo. Apagar. Maior venda. Mesmo processo. Total de vendas. Mínimo. Para saber a menor venda. E agora vamos chegar aqui no terceiro menor salário. Então, vou lá, ó, igual. Como eu estou vendo ali o númerozinho de ordem, a classificação, esse é o indicativo. Então, vou colocar aqui, maior. Quer dizer, menor, não é isso? E pego lá o salário. Ó. E agora quer saber o terceiro menor. Coloco o ponto e vírgula, número 3. Vou dar um Enter, 830. Então, o menor salário aqui de todos é, deixa eu ver, 750. O segundo menor salário, 800. O terceiro menor é 830. Perfeito. Vou saber agora o segundo menor salário. Menor, mesmo jeito. Ponto e vírgula, 2. Então, esse exercício aqui é apenas realmente para isso, é para você exercitar. 800. Ótimo. E aqui o terceiro maior salário. Aqui, terceiro maior, né? Ó, maior. Seleciono lá. E assim por diante. Ó, 3. Ok. Igual ao maior. Agora o segundo maior salário. Seleciono, ponto e vírgula 2. Fecho parênteses. A média salarial seria a função média. Seleciona tudo. Vou dar um Enter. Média das vendas. Seleciona tudo. Pronto. Concluído aqui esta exemplificação. Vou voltar aqui para o menu
Então, na próxima aula, no próximo vídeo, a gente prossegue aí com as ilustrações. Vamos só concluir logo essa subtração, multiplicação, divisão, ver aqui a referência mista, porcentagem, que temos aí algumas dicas bem interessantes na porcentagem, que vale a pena você conferir. Então, até lá, até o próximo vídeo. Olá pessoal, então vamos dar aqui continuidade e agora nós vamos ver aqui algumas técnicas com trabalho com a porcentagem. Se você já conhece, ou tenta aí conferir se não tem mais algum outro recurso que você não conheça. E aí depois disso nós vamos apenas concluir as outras atividades que estão faltando. Então eu vou clicar aqui em porcentagem. Bom, e aqui tem um cálculo bem simples, que é assim, que é 10% de acréscimo sobre o preço do custo. Bom, então vamos lá. Se eu quero apenas descobrir o valor monetário do percentual, eu vou fazer apenas aquela multiplicação, como nós já fizemos uma vez. Ó, vou clicar aqui no preço, vezes 10%. Como ele já está digitado aqui, né? Então, apenas com esta multiplicação, estou descobrindo o valor monetário do percentual. Então, 10% de 50 equivale a R$ 5,00. Entretanto, se eu quero fazer o acréscimo, após a multiplicação, que é o cálculo, o valor monetário do percentual, eu vou pegar os R$ 5,00 que dá nessa multiplicação, mais o R$ 50,00. E aí ele vai dar o acréscimo. Pronto, então nós temos aqui o cálculo com acréscimo, né? O percentual com acréscimo. Uma outra técnica também que a gente pode fazer é da seguinte maneira. Em algumas situações, você pode utilizar desta técnica, que é assim, ó, eu pego lá o valor, o preço de custo, vezes, e eu faço aqui esse procedimento, ó, 1 mais o percentual. Ou eu posso digitar aqui o percentual, ou eu simplesmente dou referência para ele. Em algumas situações com trabalho com Excel, isso aqui se torna muito prático. Então, feito esse procedimento, olha lá, dá o mesmo valor, 55. Então, essa é a técnica. Tem outra maneira também, que é da seguinte forma, que é assim, ó, igual, pega aqui o preço de custo, vezes, e aqui é o seguinte, 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. Não é um valor, não é uma fração? 10 sobre 100, e aí eu faço assim mentalmente, ó. Bom, se eu quero fazer um acréscimo, aí eu mentalizo a fração, 10 sobre 100, que é o acréscimo, 10%, não é? 10 sobre 100, eu mentalizo. Como eu quero fazer um acréscimo, eu vou pegar o denominador, que é o 100, mais 10, que é o numerador. Então, 100 mais 10 vai dar 110. Então, quando eu coloco aqui, ó, 110, incremento esse símbolo de porcentagem, aí ele vai entender que é o valor com acréscimo de 10%. Veja só. Então, é a mesma coisa desse daqui, ó, certo? Apenas algumas técnicas que são utilizadas, né? Então, por exemplo, aqui, vamos lá, aqui 5%. Se fosse 5%, ó, repetindo, ó, aí eu quero dar 5% de acréscimo. Eu fazia assim, ó, pegaria o preço do custo, vezes, aí eu mentalizo. Aquela fração, 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100. Como eu quero realizar um acréscimo, aí eu pego lá o 100, que é o denominador, 100 mais 5, aí dá 105. 105%. Ó, umas técnicas que, né, a gente que tem no Excel que você pode estar aplicando. Ó. 105%, ó. Uns códigozinhos, né, que a gente pode utilizar. Enfim, então 105%, então, ou seja, o preço R$ 50,00 mais 5% de acréscimo dá esse daí, que é a mesma coisa que o preço de custo, ó, vou pegar aqui o preço de custo, R$ 50,00 vezes 5% mais R$ 50,00, vamos ver, ó, dá o mesmo valor. Enfim, então agora vamos ver aqui o desconto. O desconto, repetindo lá, só para lembrar, 8% de 1.000, se eu quero só saber quanto é que vale 8%, né, o valor monetário do percentual, aí você já sabe que é só multiplicação. Mas eu quero o desconto, se eu colocar aqui, a gente já sabe, ó, inclusive, que dá R$ 80,00, mas se eu colocar aqui, ó, menos 1.000, aí vai acontecer um probleminha, vai dar negativo, porque no resultado desse cálculo vai dar 80. Aí vai ficar o valor menor vindo da frente. 80 menos 1.000, aí vai dar
negativo. Mas se eu fizer assim, ó, colocar aqui 1.000 na frente, não é que ele vai subtrair logo, tem aquela técnica, não é? Aquela ordem, ou seja, primeiro as multiplicações, depois as divisões. Primeiro é multiplicação ou divisão, e depois a soma ou a subtração. Então, nesse caso aqui, ele vai realizar primeiro a multiplicação, depois a subtração. E o valor 1.000 está vindo na frente, né? Beleza? Mas se eu quisesse ainda deixar daquele jeito, é claro que ainda teria uma solução, né? Se eu tivesse deixado assim, ó, deu negativo. Ah, eu quero tirar esse símbolo de negatividade, né? Eu posso colocar aqui tudo dentro do ABS, a função absoluto. A função ABS, ela remove ali o símbolo negativo, deixando positivo, ó. Ok? Então você tem essa técnica. Da mesma forma que esta daqui, você tem uma outra técnica também de calcular o desconto. Ó. 1.000 vezes, ó, como eu quero realizar um desconto, então vou colocar aqui, ó, 1 menos o percentual. Então, nota, se eu colocar 1 menos a porcentagem, ele vai pegar o total com desconto. Se eu tirar aqui esse símbolo de subtração e colocar o mais, ele vai realizar um acréscimo. Então, coloco aqui menos, fecho parênteses e em seguida faço aí tenho aí o total, 920. E aqui se utilizando dessa técnica aqui que talvez você tenha achado um pouquinho estranho. Aqui, ó, por exemplo, eu quero realizar aqui uma outra maneira também de desconto. Pego 1.000 vezes, aí eu olho lá o percentual. 8%. 8% é aquela fração, 8 sobre 100. Neste caso, como eu quero realizar um desconto, eu vou pegar o denominador, o 100 menos 8, que dá 92. Se eu quisesse fazer um acréscimo, aí eu ia pegar 100 mais 8, 108. É uma técnica que você pode só utilizar a primeira, segunda técnica é bacana de utilizar. Mas se não quiser utilizar essa maneira aqui, não precisa não. Que não é tão utilizada, mas essas duas primeiras. Então vamos lá. Então, ó, 8%, 8 sobre 100. Como eu quero realizar um desconto, 100 menos 8, que dá 92. Então eu coloco 92%. Se eu fizer isso, ele vai dar 1.000 com desconto de 8%. Olha aí, R$920. Agora vamos só subtrair aqui as duas datas. Vamos ver aqui, ó. Pegar a data maior menos a data menor. A data maior seria esta aqui, ó, menos a data menor. Então a gente, quando faz essa subtração, a gente vai obter o total de dias, né? Ó, 15 dias. Existe ainda uma outra função muito legal, que é o datadiff. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, eu vou colocar aqui a função hoje, só para você poder relembrar aqui, função hoje. Ok, eu tenho aqui a data de hoje, como você pode observar. Aí se eu colocar aqui, ó, por exemplo, datadiff. Na datadiff, essa função aqui, ela é um pouco diferenciada. Eu poderia fazer assim, pessoal, ó, eu vou apagar aqui, eu vou colocar aqui data de hoje, ó, data atual. Vou colocar aqui a data atual. Eu vou colocar aqui, por exemplo, data de nascimento. Aproveitando aqui o ensejo, que a gente mostrou aqui um cálculo com datas. Eu vou colocar aqui idade. Bom, suponhamos que eu quero colocar aqui a data de nascimento de alguém e em seguida da idade da pessoa. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 25/3/1990. Pronto. Qual seria a idade? Então, eu vou colocar aqui, igual datadiff. Neste caso, ela é um pouquinho diferente, é muito utilizado dentro da programação. Então, eu vou abrir aqui o parênteses. Se eu apertar o Tab, não dá certo, ó, certo? Então, neste caso, ó, datadiff, abro parênteses, e aí eu vou pegar a data menor, ou seja, que é esta daqui. Eu começo selecionando a data menor, que a data menor seria, na verdade, esta daqui, ó, a data menor. Ok? Data menor, ponto e vírgula. Data maior, então sempre ele vai fazer o comparativo com a menor data, né, a data mais antiga, com a data mais atual, como você vê aqui, ponto e vírgula, e agora eu quero saber aí a quantidade de tempo em ano. Então vou colocar, ó, o ano em inglês é assim, né? Então vou colocar aqui, entre aspas, Y. Fecho parênteses, e aí ele vai dar a idade da pessoa. 30 anos. Então, se eu colocar aqui, ó, vamos ver, vou colocar aqui uma outra data qualquer, 10/8/1994.
8. Está vendo? Vou colocar aqui, ó, 10 do 10 de 1980. E assim por diante, pessoal. Vou colocar aqui 83. Olha lá. Então, eu quero colocar aqui, por exemplo, um incremento, 36 anos. Então, dou 2 cliques aqui e vou incrementar aqui, fazer aquele símbolo E comercial. Vou colocar assim, ó. Como eu quero fazer uma concatenação, ou seja, juntar o resultado de uma função com texto, eu faço do seguinte procedimento, ó. Incremento isso aqui, o E, né, o I comercial, e aí abro aspas e escrevo aqui, ó, anos. Então, eu coloco aqui um espaçozinho aqui depois do aspas para não ficar muito junto. Então, vou lá, ó. Opa, aqui deu um erro. Aqui é porque eu coloquei o parênteses aqui no final e não precisa. Aqui, ó. Baixa esse aspas mesmo. Me confundi aqui. Então, vou dar um Enter. Ó, 36 anos. Tá bom? Foi meu aqui no automático, eu fechando parênteses. Então, você pode fazer esse esquema de concatenação, ó. Ok? Aqui, ó. E colocando aqui apenas dentro do aspas o texto. Tá ok? Então, vou dar um Enter. Aí, na próxima aula, a gente vai só continuar aqui, concluir aqui a subtração, multiplicação, divisão e entrarmos aqui na referência mista. Tudo bem? Então, até lá! Olá, pessoal. Então, dando continuidade aqui aos nossos trabalhos, nós vamos falar aqui sobre um recurso que é muito interessante, muito útil, que é o referência mista e relativa. Então, para esta ilustração, eu tinha deixado este arquivo aqui, ó, este arquivo chamado referência relativa absoluta e mista. E aí você faz o download porque eu vou me utilizar dele. E aqui eu fiz alguns exemplos bem simplórios para você tentar entender. Então, vamos começar pela referência relativa. Então, vamos lá. Então, aqui eu fiz uma pequena tabuadazinha, aqui, ó, a tabuada de 5, onde nós vamos fazer o seguinte cálculo, para a gente poder chegar lá. Então, eu vou colocar aqui, igual, vou clicar aqui, ó, no A3 vezes B3. Então, fiz esta multiplicação, vou dar um Enter, vou arrastar a função, a fórmula, que diga, não é função, é fórmula. Vou exibir aqui as fórmulas, Ctrl Shift, sinal grave. Então veja que na hora que você fez a primeira fórmula e você foi arrastando para baixo, naturalmente ele vai mudando de linha para poder pegar os outros endereços. Porque, veja bem, só para lembrar, o que é referência? Referência é a mesma coisa que célula e a mesma coisa que endereço. Então nós temos aqui, ó, referência. É a mesma coisa que célula, mais comumente conhecido como célula ou endereço. O que seria isso? A intersecção da coluna com a linha. Então, esta é a referência. Então, nós temos aqui, ó, a referência A3 vezes B3. Quando você arrasta, ele vai mudando de linha automaticamente. Então, quando nós temos assim uma referência como esta, a A3 é uma referência, a B3, que muda de linha automaticamente, então esta referência é uma referência relativa, que muda de linha de forma automática. Então, veja bem, até eu coloquei aqui uma setinha que para poder nos ajudar. Esta setinha aqui que representa o movimento na vertical, certo? Que pode ser de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, quando nós fazemos este movimento, ele vai mudar apenas as linhas. Então, nós temos uma referência relativa que muda de linhas. A mesma coisa seria aqui, né? Por exemplo, se eu for fazer isso aqui, 1 vezes 5, vou dar um Enter, vou arrastar. Ó, neste caso aqui, como é que está sendo o movimento? O movimento está sendo na horizontal. Então, quando o movimento é na horizontal, eu arrasto as fórmulas ou as funções na horizontal, eu estou mudando apenas de coluna. Então, neste caso aqui, veja, ó, I2 vezes I3, J2 vezes J3. Então, aqui é uma referência relativa que está mudando apenas de coluna. Então, em síntese, é isso aqui que você já deve ter lido. Referência relativa é quando, conforme o arrasto da função ou fórmula, ou seja, o arrasto na vertical ou na horizontal, a linha ou a coluna muda automaticamente. Então, toda vez que você tiver esse tipo de referência que muda de linha ou de coluna, é a chamada relativa. É aí que nós vamos entrar na referência mista,
Então, eu vou vir para cá, para a guia referência mista. E aqui é a mesma tabuada, só que sem ter aquela repetição, né, do 5. Então, vamos fazer o cálculo. Vou lá, vou aproximar aqui a tela. Vou fazer o seguinte, igual, novamente eu faço aquele exemplo, A3 vezes B3, vou dar um Enter. Vou clicar aqui e arrastar. Note que quando eu arrasto, o que aconteceu? Vou exibir aqui as funções, as fórmulas. Então vamos lá, A3 é este, vezes B3 é esse aqui, beleza. Quando eu puxei para baixo, eu tenho aqui o A4 vezes B4. Veja que ele está pegando valor aqui, uma célula que não tem valor. Então por isso que deu zero. Então o que é que eu quero? Eu quero que todos estejam multiplicando com 5, que está na B3. Então aqui não seria B4, seria B3. Todos deveriam estar fazendo referência para a linha 3, que não pode ser alterada. Tem que ficar uma constante, sem alteração, não é isso? Então, como é que eu tenho que fazer? Aí eu vou ter que me utilizar das técnicas de fixação de linha. Então, vou ocultar aqui a fórmula. Vou vir aqui, ó, e aí eu vou me utilizar do cifrão. Quando eu coloco o cifrão aqui, ó, antes da linha 3, do número, certo? Ele vai fixar apenas um número, a linha. Então aqui eu poderia fazer assim também, ó. Eu vou tirar aqui o cifrão, eu vou colocar aqui o cursor entre a coluna e a linha. E vou apertar a tecla F4, a função 4. Olha lá, quando eu aperto, ele coloca o cifrão antes da letra e antes da linha. Esse tipo de referência é chamada de absoluta, quando a gente está fixando ao mesmo tempo a coluna e a linha. Então o F4, olha lá, ele colocou aí, se eu apertar novamente o F4, ele colocou agora o cifrão antes do número, novamente o F4, antes da letra. Tudo bem? Então, se eu apertar de novo, ó, agora a referência relativa. Como eu quero apenas o cifrão, apenas neste momento, só antes da linha, então eu vou deixar assim, ó. É claro que se eu deixasse o cifrão antes da letra e da linha, não iria ter nenhuma diferença, ia dar o mesmo resultado. Por quê? Porque nesse caso aqui eu vou ter que fixar apenas a linha. Não vai ter necessidade de eu fixar a coluna, mas se ficar o cifrão não tem problema, certo? Agora, se eu for arrastar a fórmula para baixo e em seguida para a direita, aí sim eu tenho que utilizar aí, certo? O cifrão nos dois, né? Mas nesse momento aqui, apenas como ilustração, vou colocar apenas antes do número. Vou dar um Enter, vou arrastar a fórmula. E aí você viu que ele não teve alteração. Olha lá, o 3 ficou fixo. Esta é a referência mista. Mista porque tem ali uma, digamos, uma mistura, certo? Onde tem ali um fixo e outro que não está fixo, outro relativo. Então, eu tenho agora uma referência, que é a B3, que agora está uma fixa, que é a linha, e a coluna está relativa. Então, é mista nesse sentido. Então, vamos seguir aqui para este exemplo. Então, aqui, só um lembrete. Movimento na vertical, fixamos apenas a linha. Então, vou colocar lá, porque às vezes a pessoa tem uma dúvida de em que momento eu vou ter que fixar a linha? Em que momento eu vou ter que fixar a coluna? Bom, aí você raciocina. Se a fórmula que eu estou fazendo, ou a função, eu vou arrastar desta forma na vertical, então vou ter que fixar a linha. Se a fórmula, a função, vou arrastar na horizontal, aí eu vou ter que fixar a coluna. E você tem que só que perceber qual é a coluna. Então, neste caso aqui, ó, vou colocar aqui 1 vezes 5. Vou dar um Enter. Vou arrastar para a direita e percebe aqui comigo, ó. Bom, deu tudo zero. Vamos ver? Olha lá, vou vir para cá, para a direita. E nota que eu tenho aqui, ó, G2 vezes G3. Quando eu puxei para cá, ficou assim, H2 vezes H3. Olha lá, o H não era para ser o H, na verdade. Era o coluna G. Olha lá, eu vou ocultar aqui as funções. Vou vir para cá, ó. Não era para ser o I, era para ser a coluna G. Ou seja, todos têm que ficar fazendo referência ao 5 que está aqui na coluna G, como você viu. Então, como é que eu posso fazer isso? Neste caso, eu vou ter que usar o cifrão antes da coluna. Então, vou colocar lá o cifrão, ó, antes da coluna, da letra G. E aí a letra G não vai alterar, vai ficar fixa. Vou dar um Enter, vou arrastar a fórmula de novo. E olha lá, todos ficaram, ó, fazendo referência para a coluna G. Então, agora eu tenho uma referência mista
que está fixando a coluna e a linha está livre. Por que eu não fixei a linha? Porque eu não vou fazer, não fiz esse movimento, né? Esse arrasto da função na vertical. Então, como eu fiz só assim, então fixei somente a coluna. Isso aí você já percebeu. Então, movimento na horizontal, fixamos apenas a coluna. Descendo aqui, então, nós temos aqui a definição. Referência mista é quando, conforme o arrasto da função da fórmula, você fixa apenas a coluna ou apenas a linha. Tudo bem? E aí nós temos aqui um exercício, um pequeno exercício que eu tinha feito aqui, ó, certo? Da questão da referência mista. E lembrando, a referência absoluta é quando eu faço isso aqui, ó. Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui. A referência absoluta é quando eu coloco o cifrão aqui, ó, antes da coluna e antes da linha. Aqui eu tenho uma referência absoluta. Olha lá, referência. Referência mista é quando eu tenho um cifrão ou antes da letra, ou um cifrão antes da linha. E a referência relativa é quando não tem cifrão. Então, neste caso aqui, eu vou fazer uma pequena multiplicação. Aqui, vou pegar a quantidade vezes preço unitário, vou dar um Enter, vou arrastar a fórmula. E agora, o desconto seria aqui, ó, o preço total com desconto de 10%. Todos têm que estar multiplicando com 10%. Então, aqui, eu vou fazer um arrasto para baixo. Eu vou ter que mudar de linha, então eu vou ter que utilizar a referência mista. Então vamos lá, aquela técnica lá do desconto. Eu vou pegar aqui o total, vezes, vou abrir aqui o parênteses, utilizando aquela técnica que eu mostrei, menos, ó, o percentual. Se eu fizer assim, deixar apenas assim, não vai dar certo. Eu tenho que fixar a linha, que é o 3, não é? Ó, fixei, para que ele não possa ser alterado. Vou arrastar e aí nota que o 3, ó, a referência está fixa. Então agora eu tenho uma referência mista. Tem aqui uma outra atividadezinha, que é a referência mista, muito útil também essa atividade, que aqui seria o seguinte, ó, meu objetivo é fazer uma fórmulazinha aqui, de forma que, ó, veja bem, 2 vezes 2 vai dar 4, né? Uma tabuadazinha. O objetivo seria, ó, eu vim para cá, vou aqui na alça, quando eu arrastar para cá, ele vai ficar calculando a tabuada de 2, né? Olha aí, ó. A ideia seria essa, eu arrastar para cá, e em seguida eu clicar aqui na mesma alça, né? Na alça de preenchimento ainda, com ele selecionado e arrastar para baixo. Quando eu fizesse esse procedimento, era para dar certo. Mas por que não deu certo? Porque está faltando fixar uma linha e uma coluna. Então, veja bem, ó, quando eu estou aqui, ó, aqui tudo bem, ó, A2 vezes B1. Quando eu arrasto para cá, para o lado, veja o que aconteceu. Ó. Agora, ele manteve aqui o C1, que é o que eu quero, vezes B2. B2 não seria este aqui, seria exatamente este. Ó. O A2, a coluna A não pode mudar. Então, se eu viesse para cá, isso daqui, ó, pronto, esse exemplo aqui, F1, ótimo, mas E2, não era esse, era esse daqui, ó. Então aqui a coluna A ela não pode mudar. Da mesma forma que se eu puxei para cá para baixo, ó, olha aqui, ó, ele deveria estar pegando aqui ainda o C1, aqui a coluna, quer dizer, a linha 1, não pode mudar, e a coluna A ela tem que permanecer fixa, ó, para poder dar esse cálculo. Ó. 6 vezes 3, 18. Certo? Aqui, ó, por exemplo, ó, aqui, quando eu puxei para baixo, aqui ele não poderia ter mudado de linha. Aqui também, ó, não era para ter mudado de coluna. Era para ficar 7 vezes 5, olha aí, ó, 35. Então, como é que eu vou solucionar isso? Eu venho para cá. Como a coluna A eu não quero que ela modifique, então vou colocar um cifrão antes do A. E aí ele vai ficar fixo. Como eu quero que esta linha não pode mudar, então vou colocar um cifrão antes do número 1. Pronto, aqui é a solução. Quando eu apertar o Enter, vamos lá, ó, eu clico aqui, arrasto para a direita, ele já está calculando, e em seguida, clico aqui e puxo para baixo. Olha só, então tudo ficou calculado corretamente. Vou dar 2 cliques aqui, ó. Note que aqui a linha 1 ficou fixa e a coluna A também ficou fixa.
Então, esta é a nossa aula, certo? Vamos continuar ainda falando sobre a referência mista, certo? Temos aí uma atividade para a gente poder fazer, tá ok? Que é concluir as outras atividades lá, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Vamos lá! Olá pessoal, então dando continuidade, então nós vimos aqui a referência relativa mista absoluta. Então eu, como já concluí, ainda estou aqui com o arquivo da aula anterior, vou fechar e vamos só finalizar então a nossa atividade. Então ficou faltando aqui nesta sequência foi esta planilha aqui, em soma. Aqui simplesmente você vai selecionar tudo, mantendo essa região também selecionada. Você pode apertar a tecla Alt igual ou simplesmente vir aqui na guia página inicial e clicar no botão Auto Soma. Ele já fez a soma aí de tudo. Vamos voltar aqui para a tela principal, que é o menu. Feito isto, vamos vir aqui em referência mista para poder concluir. Aqui é uma atividade semelhante ao que a gente já fez, não é? Então, apenas para poder fixar aqui, seria 5 vezes a quantidade. Vou clicar e arrastar. Em seguida, lembrando que aqui, ó, toda vez que aparecer esta mensagem aí, é porque o valor, esta informação visual, é porque o valor aí é muito grande. Então, você tem que aumentar a largura da coluna, dando duplo clique. Então, feito isto, eu vou fazer agora a comissão do vendedor. Muito simples, né? Vamos fazer só assim, o valor monetário do percentual, comissão vezes a porcentagem, opa, não deu certo aqui, igual, comissão vezes a porcentagem, e vamos fixar, não é isso? Aperta F4 mais uma vez, olha aí, eu posso deixar assim, ou não tem nenhum problema se eu deixar já assim, desta forma, com cifrão antes da coluna e antes da linha, não tem nenhum problema. A necessidade aqui não é a coluna, não tem necessidade, a prioridade aqui é a linha, certo? Mas para dinamizar mais, para deixar mais rápido, para você não ter que ficar apertando ali até chegar no cifrão antes da linha, você simplesmente pode deixar assim e dar um Enter. Agora preste atenção se isso não for impedir, não venha dar problema. Aqui nessa situação não vai dar nenhum problema, porque eu só vou arrastar assim desta forma. Então vou clicar aqui, arrastar para baixo. Pronto, ok, finalizamos. Vamos vir aqui em menu. E aqui subtração seria para a gente poder fazer aqui o cálculo geral, total geral, maior venda, menor venda e assim por diante. Bom, aqui seria o seguinte, aqui tu nota que no meu caso já tem aqui um cálculo feito, se no seu caso aí tiver já calculado, aí você refaz aqui, faz o que eu estou fazendo, mas você vai apagar. Se não, certo? Você só faz aqui junto comigo. Então, no meu caso, como já tem um cálculo aqui, eu vou fechar, vou apagar aqui. Sem querer, eu acabei deixando. E nota uma coisa aqui, ó. Quando eu clico aqui sobre a tabela, vai aparecer esta guia aqui em cima, ó. Ferramentas de tabela. Talvez na sua planilha aí não esteja assim, tá ok? É porque esta minha tabela está formatada como a gente chama de tabela especial. Então, quando uma tabela está formatada como tabela especial, ela nos ajuda na criação de fórmulas, funções, principalmente no caso de funções. Neste caso aqui, eu vou desfazer esse processo de tabela especial, porque eu vou te mostrar como é que coloca ela como tabela especial e como é que também desfaz. Então, eu vou desfazer aqui, clicando na guia Designer, e vou clicar aqui em Converter intervalo. Eu vou clicar em Sim. No seu caso, não vai precisar fazer, tá bom? Porque eu vou disponibilizar aí para ti, com certeza eu já tenho disponibilizado aí para ti, sem estar com essa formatação. Mas veja bem, ó, aqui nesta tabela, que é a subtração, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou clicar, eu posso selecionar logo tudo, ou então eu vou clicar aqui, ó, em mercadoria. O que é que eu quero fazer? Deixar ela no formato especial. Como é que é isso? Eu vou clicar na guia Inserir e em seguida clicar aqui, ó, tabela. Quando eu fizer isso, ela vai me ajudar nos cálculos e ela vai ficar de uma forma diferente. Não visualmente, mas nos processos que eu vou me utilizar dela, nos cálculos, ela vai me ajudar nos procedimentos. Então, eu vou clicar aqui em tabela. Nota que ele já selecionou toda a tabela. E aqui eu tenho que manter essa opção aqui ativada.
Minha tabela tem cabeçalhos? Tem, que é esta daqui, os cabeçalhos, este daqui, e vou clicar em OK. Veja que quando eu coloco como tabela especial, olha só, ele fica aqui com as cores diferentes. Por quê? Porque já estava formatada. Então, por isso que eu vou disponibilizar aí para você, e você já deve estar vendo, que ela não está com a formatação. Eu vou deixar ela sem a formatação para você, certo? Para você poder repetir o procedimento. Eu vou desfazer esse procedimento aqui. Eu vou clicar na guia Design, converter intervalo. O que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou tirar essa formatação. Eu vou vir aqui, seleciono tudo, e vou vir aqui, ó, na guia página inicial, limpar formatos. Então, vou deixar assim disponível para você. Aí, então, eu vou salvar alterações. E por que eu desfiz essa formatação? É porque como eu vou colocar como tabela especial, para você poder ver o início da coisa acontecendo. Então, vou selecionar tudo novamente. Ou então, clicar apenas aqui em mercadoria. Vou clicar lá, ó, inserir tabela. OK. E olha só como ficou diferente. Ó. Então, está formatado como tabela especial. Feito isto, o que é que vai acontecer? Ele vai exibir automaticamente aqui, ó, esta guia contextual, as ferramentas de tabela. Então, nesta guia contextual, o que é que eu vou fazer? Eu posso vir aqui mudar a formatação, aqui no estilo, ó. Posso mudar a formatação para aquela que eu achar mais adequado. Tudo bem? Posso formatar tudo. Enfim, e aí eu posso fazer o seguinte aqui com ela. Eu vou deixar aqui numa formatação específica. Eu vou deixar mais aproximando ali do título. Vou deixar nesta. Pronto. O que é que vai ter de tão especial assim nesta tabela? Ó, veja bem, quando eu clico aqui fora, ó, fora da tabela. Ou seja, quando eu clico, a guia contextual desaparece. Quando eu clico novamente, ela apareceu. E aqui na guia Designer, eu posso atribuir um nome para minha tabela. Eu posso colocar uma localização para ela. Então, eu posso clicar aqui dentro e vou colocar assim, mercadoria, pronto. Tabela, vou colocar como tab, mercadoria. Vou dar um Enter e dei um nome para essa tabela. Agora eu posso localizar ela exatamente por esse nome. É isso que você vai ver já já. Bom, agora aqui, vamos logo dar a primeira exemplificação dela, da grande utilidade que tem, a tabela especial. Então, vou vir aqui, ó, em total, e vou vir aqui, ó, igual. Como eu já coloquei ela como tabela especial, vou conseguir localizar estas colunas da seguinte maneira. Eu vou abrir aqui o colchete e note, olha o que é que apareceu, ó. Ele está localizando agora as minhas colunas desta forma. Eu tenho aqui a coluna mercadoria, valor e assim por diante. Eu vou pegar a coluna valor. Eu vou descer aqui com a setinha apontando para baixo, vou dar um tab, fecho o colchete. Note que ele já selecionou toda a coluna. Bacana, não é? Vezes, abro o colchete e vou pegar agora o desconto. Fecho o colchete e olha só como é interessante. Ele já pegou todas as colunas. E quando eu apertar o Enter, eu não vou ter o trabalho de arrastar. Ele já vai até a última célula. Vou dar um Enter. Vou clicar aqui e sim. Ali talvez não vá acontecer isso contigo, mas se aparecer essa mensagem, você clique em sim. Foi ali uma confirmação e note aí que ele já fez todo o cálculo automaticamente. Então não precisou arrastar. Então essa é uma das técnicas, dos recursos que facilita a tabela especial. Então quando uma tabela está como tabela especial, facilita os cálculos desta forma. Eu faço uma fórmula ou uma função, dou Enter, ele já desce. Um outro recurso aqui que ajuda bastante é quando eu vou colocar uma outra coluna, ele já vai formatar automaticamente. Por exemplo, se eu fosse colocar aqui outra coluna, deixa eu ver aqui, total 2. Quando eu der um Enter, olha aí, ó, ele já formatou até a última linha. Vou apagar esta coluna, vou desfazer, Ctrl Z, ok? Apago aqui. E se eu for incrementar uma outra linha aqui, ele também vai formatar de forma automática. E outra coisa, ele vai puxar a fórmula que eu já tenho feito. Então, vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar qualquer palavra aqui, camisa P, pronto. Quando eu der um Tab, olha lá, ele já está formatando. Se eu for colocar aqui um valor, R$100, na hora que eu colocar o desconto, ele já vai
fazer o cálculo lá automaticamente, ó. Neste caso aqui, tu nota que tem um cálculozinho aqui errado que a gente fez, no caso seria o desconto, né? Eu coloquei foi multiplicando. Então, vamos só corrigir aqui, não seria multiplicando, seria a um menos, tá bom? O símbolo de subtração. Vou dar um Enter, então fizemos correto. Agora que eu percebi ali. Então fizemos aqui a subtração, não é? E assim por diante. Na hora que você vai colocar sempre uma linha a mais, ele vai formatando ali de forma automática. Ó. Desconto 20, ele está subtraindo. Ó. Então, veja bem, já você detectou aí três coisas. Quando eu faço uma fórmula e dou Enter, ele já vai puxando a fórmula até a última linha. Quando eu vou incrementar outra coluna, ele já formata automaticamente. Uma nova linha também. E agora aqui, ó, por exemplo, ó, eu quero realizar a soma de todo o total ali, o total a pagar. Eu vou vir aqui, ó, soma. E agora o seguinte, eu quero localizar essa tabela. Qual foi o nome que a gente deu? Foi Tab Mercadoria, né? Vou colocar aqui o nome, ó, Tab Mercadoria. Olha só o nome dela aparecendo aqui, ó. Como você pode perceber, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, Tab Mercadoria. Vou dar um Tab. Já localizou toda a tabela, já formatou, como você pode perceber. Vou abrir o colchete e vou agora pegar a coluna total. Fecho o colchete. Vou dar um Enter e veja bem como funcionou. Então, não precisou eu ter que selecionar. Isso é muito útil quando eu tenho muitas linhas. As linhas são muito extensas. Aí, quer dizer, tem muitas linhas, mais de 1000. Então, esse recurso já ajuda bastante. Vamos ver aqui a maior venda, menor venda, o mesmo procedimento. Vamos vir aqui, ó. Máximo. Vou pegar o nome da tabela, Tab Mercadoria. Vou pegar a coluna total. E o mesmo procedimento, ó. Maior venda, menor venda, Tab Mercadoria, coluna total. Maior venda, mesmo processo. Tab Mercadoria, total. E aí você só repete lá. Opa, aqui deu um pequeno erro. Aqui faltou, como eu quero a segunda maior venda, é claro, ponto e vírgula, 2. Agora aqui, menor venda, menor, tab, total. E ponto e vírgula, 2, né? E por último, a média, né? Eu vou pegar aqui a média, tab, mesmo procedimento. E o interessante também é que eu estando com outra planilha, em outra planilha eu posso fazer esse cálculo também. Veja bem, ó, eu vou copiar tudo isso aqui e você me acompanha, vou copiar até aqui, ó, e vou apertar Ctrl C. Eu vou apertar a tecla Ctrl O. Aperte aí, Ctrl O, para abrir uma nova pasta de trabalho. Aperte Ctrl V e observe. Eu vou aqui ajustar as larguras das colunas. Eu vou só dar um duplo clique aqui entre a coluna A e B, ó, para poder ajustar tudo. Ajustou essas aqui não foram ajustadas. Vou aumentar aqui. Bom, eu fiz isso para poder separar desta outra, ó. Tá bom? Assim, separar esse cálculo, essa exemplificação específica. Já que aqui eu deixei ocultas as guias. Tudo bem? Então aqui eu posso até tirar aqui a seleção agora. Voltar para essa outra planilha que a gente copiou, né? Ó, Ctrl O. Ctrl mais a letra O. E agora aqui, como eu quero dar essa ilustração específica, e por isso que eu trouxe. Note que trouxe para cá. Note que ele veio trazendo o formato de tabela especial, como você pode ver, ó. Quando eu clico fora, ó, não aparece. Quando eu clico em cima, olha lá, ele apareceu, ó. O que é que eu quero fazer agora? Eu vou abrir uma outra guia. Olha só, eu abri aqui uma outra guia, eu vou colocar aqui o nome, 2 cliques, mercadoria. E aqui eu vou colocar total geral. Feito este procedimento, após você ter renomeado aqui a planilha mercadoria e ter colocado aqui como total geral, veja bem que estando aqui nesta planilha, nova planilha, eu vou conseguir puxar lá o total de uma maneira bem prática. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, igual, soma, abro parênteses, e eu vou colocar o nome da tabela. Ah, um detalhe, vamos só conferir aqui, eu vou voltar aqui,
Vou clicar aqui em cima, ó, vou vir aqui na guia design. Veja que o nome, na hora que a gente copiou, ele veio. Então, já que ele veio também na cópia, eu vou aqui, ó, igual soma, abro parênteses, vou colocar o nome da tabela, tab mercadoria. Então, veja bem que ele já localizou a tabela. Agora note, observe, que ele faz essa localização quando eu estou na mesma pasta de trabalho, no mesmo arquivo. Se for em um outro arquivo diferente, aí já não dá certo. Então, eu fiz assim, ó, tabela mercadoria, abro o colchete e note que eu já estou conseguindo localizar as colunas da outra tabela. Então, não vou ter trabalho de ter que digitar aqui a função, ir lá para outra planilha para poder selecionar. Então, já peguei aqui o total, fecho o colchete, fecho parênteses e dei um Enter. Então, já estou calculando aqui, fiz o total daquela coluna aqui, ó. Tudo bem? Então, esta foi a exemplificação, a ilustração. Se de repente eu quero desfazer essa tabela especial, eu vou clicar em cima, clicou na guia Design, e eu venho aqui, ó, converter intervalo. Aí ele já não funciona mais, já esses recursos que nós acabamos de demonstrar. Então, aqui foi uma tabela exemplo, você pode até salvar aí com você. Voltando aqui para a nossa tabela, a tabela que nós estávamos, eu vou clicar aqui em menu. Em seguida, nós já vamos calcular aqui a multiplicação, que nós não concluímos ainda. A multiplicação, muito simples também, é só pegar aqui o preço de venda vezes a quantidade. Note que está aparecendo aqui esse símbolo, ó, é porque eu já tenho colocado aqui como tabela especial. Então, eu vou dar um Enter, e aí, na hora que você dá um Enter, ele já desce. Então, repetindo aqui, ó, para você poder entender, ó. Na sua tabela, aí, eu já vou deixar como formatado como tabela especial. Na hora que você colocar aqui, igual, eu clicar aqui em cima, ó, como ele está vendo assim, já está vindo nesta formatação, é porque ele já está como tabela especial. Observe aqui em cima, ó, ferramentas de tabela. Então, vezes quantidade vendida. Neste caso, basta eu apertar um Enter que já vai fazer para todos de forma automática. Em seguida, eu faço aqui a soma. Eu posso clicar aqui e apertar a tecla Alt igual. Apertei o Alt igual, vou dar um Enter. Finalizamos aqui esta etapa. Vou voltar aqui para o menu. E a divisão, bem simples aqui também, só seria assim, valor a prazo. Também note que já está como tabela especial, vezes, quer dizer, dividido pela quantidade de parcelas. Vou dar um Enter, ele já desceu aí de forma automática. Então, voltando aqui para o menu, com isso nós finalizamos esta etapa 1. Talvez tenha algum outro recurso que você não tenha visto. Serviu aí para agregar. E aí nós vamos agora prosseguir nas funções lógicas. Nós vamos ver a parte da função se, a função se, função se, se-ou. Então finalizamos aqui esta aula e nos vemos aí no próximo vídeo. Até lá! Olá pessoal, então dando continuidade aqui às nossas aulas, para esta aula que vamos falar sobre a função se, você vai fazer o download destes dois arquivos aqui, ó, que está aí em recursos. O desenvolvimento do se, da função se, e um outro arquivo que eu também já deixei disponível, que é a função se e se-ou. Tudo bem? Nós agora vamos falar sobre a função condicional se. Esta função condicional, ela funciona exatamente assim. Vou colocar aqui a sintaxe dela, ou sintaxe. Simplificadamente falando, nós temos aqui um teste lógico. Depois, nós temos aqui um primeiro resultado que nós colocamos. Temos também um segundo resultado. Este aqui é um teste simples. Vou ampliar aqui ela. Então, eu costumo mostrar assim, desta forma, um teste lógico. Aí depois nós temos ali um primeiro resultado e um segundo resultado. Aqui, é claro que na hora que você for abrir, vai aparecer de forma diferente. Aqui, ó, um teste lógico, que seria exatamente esse. O primeiro resultado seria o valor se verdadeiro e o segundo resultado seria o valor se falso. A finalidade dela é testar, fazer um teste, verificar se o teste é positivo ou não.
Vamos ver aqui, ó. Se de repente o teste aqui for positivo, então vai dar o primeiro resultado. Se o teste for negativo, em outras palavras, para poder ficar mais simples de exemplificar, se o teste for negativo, vai dar o segundo resultado. Então, vamos lá gradativamente. Vou colocar aqui a média aritmética, vou selecionar aqui os dois valores, vou dar um Enter, vou copiar. O que é que eu quero fazer aqui? Vamos fazer o seguinte, olhando aqui para esse enunciado. O aluno estará aprovado se tiver a média igual ou superior a 7. Caso contrário, ele estará de recuperação. Então, vamos ver. Então, aqui o nosso objetivo é fazer o teste. O teste é verificar se essa média for maior ou igual a 7. Se realmente for maior ou igual a 7, como a gente vê que é, então vamos dizer que é um teste positivo. Então, vai dar o primeiro resultado, que seria aprovado. E se não for, vamos dizer que seria o teste negativo. Então, seria reprovado. Então, vamos lá. Igual se o teste. Vou clicar aqui se a média que está na D4. E agora eu vou me utilizar dos operadores de comparação. Nós temos o maior que, o menor que, maior ou igual a, menor ou igual a. Nós temos o diferente, ó. E nós temos igualdade. No nosso caso, nós vamos testar maior ou igual a 7. Então, o primeiro resultado seria aprovado. Se não, reprovado. Fecho aspas e fecho parênteses. As palavras, ou seja, o texto dentro desta função tem que ser colocado entre aspas. Vou dar um Enter, ele deu o resultado, vou copiar a função e finalizamos. Ó. Vou alterar aqui 1. Olha lá. Então, o teste lógico ele vai ficar assim, com a função pronta, ele vai ficar automatizado ali a questão do resultado. Vamos fazer outro teste, um outro exemplo, o C2. Bom, vamos fazer o seguinte, aqui, de acordo com o enunciado, é o seguinte, se o funcionário estiver com mais de 5 anos na empresa, ele vai ser considerado veterano, se não, novato. Então, vamos lá fazer o teste. Então, se o tempo de empresa do Pedro, que está aqui na B3, for acima de 5 anos, ou seja, acima de 5, então eu escrevo veterano. Se não, eu escrevo novato. Olha só, como tem sempre um testezinho, ó. Primeiro resultado, segundo resultado. Então, acima de 5 não está contando com o número 5. Vamos lá, dá um Enter, vamos copiar, vamos para mais outro exemplo. Bom, aqui, ó, as pessoas serão consideradas maioridade se tiver idade igual ou superior a 18. Se não, serão consideradas menor idade. Então, vamos lá. Ó. Se a idade for maior ou igual a 18, então, maior idade. Se não, menor idade. Então, o nosso objetivo é fazer esses exemplos que, com diferentes exemplos, você vai aos poucos pegando aí o domínio. Vou dar um Enter, vou copiar. E o último exemplo seria este aqui. Se a festa começar antes das 19 horas, então sua censura será liberada. Se não, será barrada. Então, vou lá. Se o início da festa for antes das 19, então, liberada. Se não, barrada. Fechou parênteses, vou dar um Enter e vou copiar a função. Então, este foi um exemplo da função se simples e no próximo vídeo nós vamos trabalhar com ela de forma aninhada. O se composto ou se aninhado, que é um se dentro de outro se, com vários testes sequencialmente. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo. Até lá! Olá pessoal, então dando continuidade aqui às nossas aulas, agora a gente vai ver um exemplo da função se aninhada. Então vamos lá, eu vou clicar aqui em pagamento dos funcionários. Então o objetivo aqui será puxar o salário bruto de cada funcionário de acordo com o cargo. Então vamos lá, igual se, e aí eu pergunto, se o cargo que está aqui na B3 for o cargo de carpinteiro, aí eu digito lá. É claro que eu posso fazer de uma maneira mais prática, clicando em cima de carpinteiro, tá bom? Mas eu vou fazer tudo digitado mesmo. Se for o cargo de carpinteiro, então eu vou puxar o salário de R$800. Agora, vou fazer um outro teste. Se não for carpinteiro, aí eu vou para o teste em seguir.
a seguir, que é o se aninhado entra agora. Senão se, aí eu repito o procedimento. Se o cargo que está aqui na B3 for o cargo de eletricista, então vou digitar o salário do eletricista. Senão se o cargo que está aqui for o cargo de encanador, então puxo o salário dele. Senão se o cargo que está aqui for igual ao cargo de pedreiro, então puxa o salário do pedreiro. Senão, bom, aí neste caso, como foi aberto 1, 2, 3, 4 se, já fizemos um teste. Se não for nem carpinteiro, eletricista, encanador e pedreiro, então o último que sobra, sempre o último vai ficar subtendido. Se não for nenhum desses 1, 2, 3, 4, destes 4, então o que sobra é pintor. Então eu vou colocar apenas o salário do pintor, R$500. Ok? Então eu fecho aqui, ó. No caso, eu abri 1, 2, 3, 4 si, eu vou fechar com 4 parênteses, que equivale à quantidade de si que foi aberta. Então, este é o CNAdo. Vamos dar outros exemplos também. Bom, aqui ele deve ter algum erro, algum engano, talvez faltou mais um parênteses. 3, está faltando só mais um, ele pergunta se pode corrigir. Vou clicar em sim. Feito, corrigido. Vou dar um duplo clique e aí ele já resolveu tudo bem direitinho. E aqui o imposto será apenas aquela multiplicação, não é isso? Pego o salário vezes 18%, vou dar um duplo clique, e o salário líquido, que seria o salário bruto, menos o R$180. Vou dar duplo clique, pronto. Vamos agora para o próximo exemplo. Aqui seria um cálculo um pouquinho mais complicado. Antes de partir para ele, vamos dar aqui um outro exemplo mais simples. Aqui mesmo, aqui, ó, resultado, eu vou colocar aqui reavaliação. Reavaliação e vou colocar aqui conceito. Ainda da ideia do se aninhado. Vamos supor o seguinte, na reavaliação, eu vou colocar aqui reavaliação. Vamos supor que a média de 0 até 4, o resultado vai ser reprovado. De 4,1, ou seja, acima de 4, não é? De 4,1 até 6,9 vai ser recuperação. E de 7 até 10 vai ser aprovado. Então, nós temos aqui 3 testes para ser verificado. Vou mesclar aqui. Tudo bem, vou colocar aqui uma bordazinha. Então, vamos lá. Aqui, antes de ir para aquele exemplo, vamos fazer com este, um se aninhado. Aqui eu tenho 3 testes, só que, veja bem, eu tenho 3 testes. Eu vou abrir, então, 2 si e deixar um subtendido. Se eu tenho 4 testes, eu vou abrir 3 si e deixar um subtendido. Sempre eu vou deixar um subtendido, tá bom? Então, vou lá. Se, aí eu faço lá a nova análise. Suponhamos que aqui não está valendo mais, ó, o resultado. Então, eu faço lá. Se a média for maior ou igual a 7, então o aluno será aprovado. Senão, se a média, vamos supor aqui, vamos fazer o teste. Se a média for menor que 4, não é isso? Menor ou igual a 4, então ele será reprovado. Agora, médias entre 4 e 7 vai ser recuperação. Então, como eu já amarrei aqui, ó, de 7 para cima é aprovado, e aqui de 4 para baixo é reprovado, o que vai sobrar aqui são os números entre 4 e 7. E aí eu vou colocar recuperação. Então, outro exemplo do se aninhado, e este aqui está subtendido. Vou fechar aqui 2 parênteses, 1, 2, e vou dar um Enter. Ok? Pronto, então aqui só deu recuperação. Vamos fazer aqui um teste, vou mudar aqui a média, vou mudar aqui o valor. Como aqui não é muito grande os valores, vamos fazer assim. Eu vou colocar aqui, eu vou digitar aqui em cima mesmo, tá bom? Então, se a média for de 7 para cima, ó, 7 é aprovado, ó.
Vamos descartar essa coluna aqui. Eu vou ocultar aqui temporariamente. Pronto, ó. Descarta aquela coluna. Então, você sabe como é que oculta, né? Ó, só clicar aqui e puxar. Então, vou lá, ó. 7 para cima é aprovado. Agora, 4 para baixo, reprovado. Entre 4 e 7, 6,5, recuperação. Então, está funcionando realmente. Então, vou colocar aqui, veja que eu estou pegando a função daqui de baixo, ó, olha, e estou puxando para cima, para poder dar certo, tá bom? Para poder refazer a função. Eu vou aumentar aqui as casas decimais, vou reduzir aqui um pouquinho. Aqui ainda eu poderia colocar aquela formatação condicional, não é? Ó, eu vou selecionar aqui, seleciono e vou vir aqui, ó, na guia página inicial, formatação condicional e vou fazer o seguinte, ó, gerenciar regras. Eu vou vir aqui, ó, nova regra. Aí eu venho para essa outra tela e eu faço aqui, ó, formatar apenas células que contenham. Aí eu escolho aqui, ó, é igual a. Então seria assim, se o valor da célula, o conteúdo da célula for igual a aprovado, então eu vou escolher aqui a cor, formatar, negrito, cor azul, ok? Ok, novamente. Repito o mesmo processo, nova regra, formatar apenas células que contenham, é igual a, eu vou colocar, se o valor da célula for igual a reprovado, aí formatar, escolho lá a cor vermelho. Ok. Nova regra, formatar apenas células que contenham. Se o valor da célula for igual a recuperação, e aí eu escolho aqui a cor verde. Ok? E ok. Pronto. Ok novamente. E veja bem, ó, primeiramente a gente tem que selecionar, não é isso? Antes de ir para lá. Então, novamente aqui repetindo, eu vou colocar aqui, ó, 7. Aprovado. 6,5. Recuperação. Vou colocar 4, ó. Reprovado. Não é isso? Veja que aqui tem uma formulazinha, eu apaguei a fórmula, né? Eu vou utilizar essa aqui ainda de baixo, ó. Vou subir aqui, ó. Tá bom? Eu cliquei nela e subiu. Então, veja bem, aqui é apenas para você ter um exemplo do se aninhado. Vamos ter outro exemplo também, aqui do conceito. No conceito, vamos fazer o seguinte, eu vou copiar aqui esta tabela, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu seleciono a tabela e eu posiciono o ponteiro do mouse na borda, ó. Quando aparecer essa cruzinha aqui com setas, eu pressiono a tecla Ctrl. Nota que aparece o sinalzinho de mais próximo da seta branca. Ó. Eu clico e arrasto para baixo. E ele fez uma cópia. Vou aumentar aqui um pouquinho. Vou colocar aqui conceito. Para mais um exemplo, né? Então vamos ver aqui, ó. O conceito, vamos colocar aqui de 0 até 6. Vamos fazer assim, de 0 até 6. Vamos colocar aqui de 9 até 10. O conceito é ótimo. Ok? Vamos ver aqui de 7 até 8,9. O conceito é bom. Vamos ver aqui de 6 até 6,9. O conceito é regular. E vamos ver aqui de 0 até 5,9. O conceito é insuficiente. Então, a ideia agora seria esta. Vou colocar aqui uma borda. Vou só analisar aqui para ver se está tudo ok mesmo. Vamos analisar aqui. Aqui tá, vou diminuir um pouquinho esse tamanho aqui para poder, pronto, ajustar aqui a tabela. Então, vamos ver se eu fiz corretamente. De 0 até 5,9 é insuficiente. Então, de 6 até 6,9 o conceito é regular. De 7 até 8,9 o conceito é bom. E de 9 até 10 o conceito é ótimo. Vamos colocar no se. Então, vamos lá. Ó. Igual se a média for maior ou igual a 9, então o conceito é ótimo. Senão se, aí eu repito lá, ó, se a média for maior ou igual, eu disse que é maior ou igual a 7, né? Ó, 7, então o conceito é bom. Senão se a média for maior ou igual a 6, então sempre fica subentendido. Maior ou igual a 6, então o conceito é regular.
Senão, se não for nem maior ou igual a 9, nem maior ou igual a 7 e nem maior ou igual a 6, então é insuficiente. Abro aspas. E fecho aí a quantidade de parênteses que eu abri, né? No caso, 1, 2, 3, 3 parênteses. 3 parênteses, fecho. Vamos testar? Vamos copiar agora e vamos fazer o seguinte, ó. Eu disse que de 0 até 5,9 é insuficiente, né? Então, vou colocar aqui, ó, 5,9, insuficiente. De 6 até 6,9 é regular, olha lá, 6,9, regular. De 7 é bom, 7 até 7,9, 8,9, não é isso? 8,9, o conceito é bom. De 9, ótimo, até 10, deu certo aí, como você viu, a função se aninhada. Então, nós temos este exemplo e o exemplo do conceito. Feito isto, nós vamos partir para estes dois últimos exemplos aqui, ó. Ok? E agora nós vamos partir para os outros exemplos, avançando mais um pouco. Então, vamos clicar aqui em controle de pagamento. Aqui eu coloquei duas vezes controle de pagamento, vou só apagar aqui. Bom, e neste exemplo vai ser assim. Primeiro aqui eu vou mostrar ele de forma mais simplória, sendo resolvida, e depois vamos aqui juntar mais as ideias, vamos juntar mais as técnicas, deixando mais aperfeiçoada a função. Qual é a ideia aqui? A ideia é, vou só ajustar aqui, juros de 8%, seria 1% juros, e o desconto de 10%. Vou ajustar aqui. Bom, a ideia seria assim, se o pagamento estiver em atraso, terá um juros, vamos supor, juros de 1% ao dia. Se o pagamento for adiantado, terá um desconto de 10%. Quem pagar na mesma data do vencimento não tem juros, vai pagar a mesma mensalidade. Então, aqui a gente colocou tudo aqui, uma mensalidade fictícia e umas datas aqui também. Então, vamos lá. Primeiramente, eu tenho que verificar se a data aqui se está em atraso. Eu posso verificar logo isso. Então, como é que eu faço essa verificação? Comparando as duas datas. Ou seja, se a data do pagamento for maior que a data do vencimento, é porque ele pagou em atraso. Então, vou lá, ó, igual se a data do pagamento for maior que a data do vencimento, é porque ele pagou em atraso. Então, se ele pagou em atraso, eu vou fazer o cálculo dos juros ao dia. Então, e aí como é que eu faço esse procedimento? Eu vou ter que subtrair as duas datas. Eu pego agora a data maior, abro parênteses, vou pegar a data maior, menos a data menor, fecho parênteses. Aqui é porque tem que ser dado prioridade. Nesta subtração, vou saber quantos dias já tem de atraso. E em seguida, eu vou multiplicar com os juros ao dia. Por que essa multiplicação? Para poder totalizar o percentual dos juros. Feito isto, totalizado o percentual de juros por dia, eu vou multiplicar com a mensalidade. Pronto. Então, nesta coluna aqui, eu quero apenas saber o valor monetário do percentual. Senão, zero. Ou seja, o zero aqui é para quem não tiver juros, quem pagou adiantado. Então, vou dar um Enter. Aqui ele teve um juros de R$ 1,50. Vou dar duplo clique. Aqueles aqui que não apareceu nada é porque pagaram adiantado. Esse daqui também, ó, no caso, pagou na mesma data, também não tem juros. Então, se eu alterar aqui o dia, eu vou colocar aqui o dia 10. Os juros aumentam, ó. Então, vou colocar o dia 6 mesmo. Pronto. Agora, vamos ver o desconto. Isso aqui vai ser mais simples. Se a data do pagamento for menor que a data do vencimento, é porque ele pagou adiantado. Então, eu simplesmente vou calcular 10% sobre a mensalidade. Vou pegar a mensalidade vezes 10%. Se não, zero. Fecho parênteses, vou dar um Enter. E ele aqui, como pagou com juros, então não vai ter desconto. Vou dar duplo clique. Ok. E agora aqui no total, vou só fazer o seguinte, uma operaçãozinha bem simples. Igual, vou pegar aqui a mensalidade, adicionar com juros, se houver, e subtrair com desconto, se tiver. Então, nesse caso aqui, como ele não teve desconto, foi juros, ele fez uma soma. Vou copiar. Pronto, resolvido. Agora, a ideia é juntar esta função aqui, que eu fiz,
com esta e com esta aqui. Juntar em uma só coluna e fazer esse mesmo cálculo. Então, por isso que eu dupliquei aqui. Então, a ideia aqui é a mesma, só que a diferença é que ao invés de fazer assim separadamente, eu vou colocar tudo numa só coluna. Então, vamos lá? Então, seria assim, ó, se nesse caso agora, eu quero saber a mensalidade com acréscimo. Então, é um pouquinho mais complicado, mas você fazendo um pouquinho mais de esforço, você vai conseguir entender. Então, vamos lá, repetindo. Se a data do pagamento for maior que a data do vencimento, é porque ele pagou em atraso. Então, agora eu vou saber quantos dias tem de atraso, subtraindo a data maior menos a data menor. Em seguida, vou multiplicar com o percentual de juros. E aí eu poderia fazer assim também, pessoal. Olha, veja bem, se eu colocar um parênteses aqui e outro parênteses aqui, seria assim a ideia. Ó. Ele primeiro calcula os parênteses mais internos. Ele subtrai, com o resultado da subtração ele vai multiplicar, e aí ele vai ter aqui o total, vai ser totalizado o percentual de juros ao dia. Sabendo o total do percentual de juros ao dia, eu vou multiplicar com a mensalidade. E agora eu estou calculando o valor monetário do percentual e em seguida agora eu vou realizar o acréscimo, que seria mais 150. Seria semelhante a isso aqui, ó. É um pouquinho mais complicado, mas seria semelhante a isso aqui, ó, o que eu estou fazendo. Ó. R$150. Suponhamos que tem aqui 10% de juros. É a mesma coisa, aqui o que eu estou fazendo é a mesma coisa disso aqui, ó. Igual, pego a mensalidade vezes o percentual, ok? Porque quando a gente multiplica até aqui, ó, até essa multiplicação, eu estou sabendo total, o valor monetário do percentual. Sabendo o valor monetário do percentual, em seguida eu vou realizar o acréscimo com R$150. E aí ele vai dar o acréscimo. Então é a mesma coisa aqui que está acontecendo. Ok? Então, prosseguindo aqui, ó. Feito isto, eu já calculei os juros ao dia, né, e pegando a mensalidade dando acréscimo. E agora eu vou partir para o segundo se. Se não se. Agora eu faço lá. Ó, se a data do pagamento for menor que a data do vencimento, é porque ele pagou adiantado. Então, aqui vai ser mais simples. Vai ser só a mensalidade com desconto de 10%. Aí eu faço assim, ó, com o exemplo que eu já tenho dado. Pego a mensalidade vezes, abro parênteses, 1 menos 10%. E aqui já é o cálculo, o valor total lá, né, a mensalidade com desconto. Se não, eu vou repetir a mensalidade. Ou seja, por que eu estou clicando aqui na mensalidade novamente? Quem pagou na mesma data não vai pagar com juros. Muito menos com desconto, né? Então não vai ter desconto, muito menos com juros. Então agora eu fecho dois parênteses. 1, 2 e vou dar um Enter. Realizado o procedimento. Vou dar duplo clique. Então tá aí, concluímos este exemplo. Fizemos aí o exemplo da função se, simples, se aninhada. Essa daqui, esses cálculos é um pouquinho mais complicado, mas você treinando aí, dá para poder pegar as ideias, tá bom? Então, até a próxima aula. Até lá! Olá pessoal, então aqui apenas para complementar, já que nós estamos falando na função se aninhada e assim por diante. Bom, com as atualizações do Excel, inclusive esta atualização, se você comprou o software, o Excel, o Office 365, semelhante a este que eu tenho, se você fez esta compra, o bom de tudo é que ele vai atualizando e sempre incrementando, facilitando para a gente com novas funções, novos recursos. Muitas vezes um recurso que a gente utilizava em versões anteriores, que eram mais assim demorado de executar, com as versões mais atuais do Excel, com as atualizações, ele vai facilitando cada vez mais. Então, por exemplo, aqui eu utilizei o se aninhado desta forma, que foi um se dentro de outro se, mas existe também um exemplo da função sys. Eu vou te mostrar agora, eu vou copiar isso aqui, eu vou Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou trazer para cá, e vou fazer aqui um exemplo da função se, usando a mesma base de dados. Então, já que nós utilizamos aqui o se aninhado, agora vamos exemplificar aqui, ó. Igual sys, aqui eu não vou precisar abrir um se de cada vez, sequencial. Então, esta função sys
já vai abranger vários testes lógicos. Então, no primeiro teste lógico, seria o quê? Se a média for maior ou igual a 7, se esse primeiro teste lógico for verdadeiro, ele vai retornar o primeiro resultado, o valor se verdadeiro, que é aprovado. Se não se, aí a gente vai para o outro teste lógico. Então, não precisa abrir outro se. Então, a gente faz a mesma pergunta. Se a média for menor ou igual a 4, então, reprovado. Então, veja, ó, se esse primeiro teste lógico for verdadeiro, ele retorna o valor se verdadeiro 1. Se o segundo teste lógico for verdadeiro, se aqui for falso, aí ele vem para cá. E ele testa se aqui for verdadeiro. Se for verdadeiro, ele retorna isso. Agora, se o teste 1, teste lógico 1 for falso, o teste lógico 2 for falso, e ele verificar que o último teste é verdadeiro, então ele vai trazer o terceiro resultado, que é o valor se verdadeiro 3. Então, como eu não quero fazer um outro teste aqui, uma outra com operador de comparação, então eu faço só assim, ó, verdadeiro, ou seja, subentendendo que se o próximo teste for verdadeiro, se o primeiro teste aqui não é verdadeiro e nem o segundo teste for verdadeiro, evidentemente que o último que sobrar será o verdadeiro. Então, neste caso, eu vou colocar recuperação. Fecho parênteses e vou dar um Enter. Então, nota que no primeiro teste não foi verdadeiro, no segundo não foi verdadeiro e o último, ou seja, se no primeiro e no segundo não foi verdadeiro, é porque o terceiro é verdadeiro. Qual seria o terceiro teste aqui? Se a média estiver entre 4 e 7, conforme aqui a indicação. Então, se eu mudar aqui, ó, eu vou colocar 7, olha lá, aprovado, 3, reprovado, 6,5, recuperação. Então, se eu puxar a fórmula, a função, e ele vai dar tudo certo. A mesma coisa aqui, ó, o conceito. Então, vou lá, ó, igual, vou trazer mais um pouquinho para cá, ó, cis, então eu faço o primeiro teste lógico. Se a média for maior ou igual a 9, então o conceito é ótimo. Se não, aí, ó, nesse caso, vou fazer um segundo teste lógico. Se a média for maior ou igual a 7, então o conceito é bom. Se não, a média for maior ou igual a 6, o conceito é regular. Agora, vem o último teste. O último teste lógico sempre vai funcionar assim. Se no primeiro teste lógico não foi verdadeiro, no segundo teste lógico também não foi verdadeiro, no terceiro teste lógico não foi verdadeiro, é evidentemente que o terceiro teste lógico, o último teste lógico, será verdadeiro. Então, ó, teste lógico 1, se não for verdadeiro, será falso. Ele corre para cá. Teste lógico 2, se não for verdadeiro, ele vem para cá. Teste lógico 3, se não for verdadeiro, obrigatoriamente o teste lógico 4 será verdadeiro. Então eu coloco aqui, ó, verdadeiro, tem que colocar esse indicativo para que possa trazer o último valor, a última resposta, que seria o quê? Insuficiente. Fecho aspas e fecho um parênteses. Vou dar um Enter e aí ele tem o resultado. Então, se eu colocar aqui 9, olha lá, ótimo. Se eu colocar 7, bom. Se eu colocar 6, regular. E abaixo de 6, 5, insuficiente. Então, esta é a função cis, que ele faz vários testes lógicos dentro da mesma função. Tudo bem? Então, até a próxima aula. Olá pessoal, tudo bem? Então para esta aula nós vamos precisar daquele outro arquivo que eu já disponibilizei para você, a função CIE e CO, tá bom? Então com o arquivo aberto nós vamos aqui demonstrar já alguns exemplos práticos de como é que funciona essa função. Essa função ela é interessante porque nos possibilita fazer 2 ou mais testes ao mesmo tempo. Enquanto a função se aninhada ela faz um teste sequencial, esta aqui não, esta aqui me possibilita fazer 2 ou mais testes concomitantemente, ali ao mesmo tempo, e isso pode facilitar demais, ajudar muito
em determinadas análises. Então aqui eu coloquei algumas tabelinhas pequenas, apenas para a gente poder ver a ilustração na prática. Então vamos lá, vamos começar? Então aqui, a ideia seria essa. Suponhamos que tem aqui o concurso público e houve aqui tiveram que fazer um critério de desempate. Então a análise seria essa. Será classificado o candidato que tiver a idade a partir de 35 anos e também o nível superior. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, vamos fazer os dois testes ao mesmo tempo. Igual se, abro parênteses, e agora eu vou colocar dentro do teste lógico a função e. Então, vou colocar aqui, ó. E aqui vem lógico 1 e lógico 2. Então, aqui vai me possibilitar fazer vários testes ao mesmo tempo. Então, primeiramente, eu vou logo analisar aqui a idade. Se a idade que está aqui na B4 for maior ou igual a 35, e também vamos pegar esse ponto e vírgula e dar esse sentido de e também, né? E também a formação dele for nível superior, então eu vou comparar. Se lá na C4 tem a palavra superior. A gente sabe que tem, não é? Mas aqui é apenas para você poder ver como é que vai funcionar. Então, está aqui, os dois testes ao mesmo tempo, ele vai verificar isso. Então, se realmente tiver a idade maior ou igual a 35 e o nível for superior, então ele será classificado. Se não, ficará na reserva. Fecho parênteses, vou dar um Enter, vou copiar. Tudo bem. Então, vamos lá. Aqui tem nível superior. Mas, como não tem a idade maior ou igual a 35 anos, então não deu certo. Por quê? Porque ele só vai ser classificado se tiver os dois ao mesmo tempo. Da mesma forma aqui, vamos ver, aqui não obedeceu os dois critérios, então ficou na reserva. Então, vamos ver aqui, ó, se tiver a idade maior do que 35, mas não tiver nível superior, vai ficar na reserva. Então, só é aprovado se tiver os dois ao mesmo tempo. Vamos fazer aqui um outro teste. Aqui seria o seguinte, participará do campeonato quem tiver a altura maior ou igual a 1,70 m e a idade a partir de 18 anos, vamos supor. Então, outro teste, se e. Então, coloco aqui a função e. Então, vamos lá. Se a altura for maior ou igual a 1,70 m, que eu falei, pode ser 1,70 m ou 1,80 m, a gente está fazendo aqui apenas um teste. Se for maior ou igual a 1,70 m e também a idade for a partir de 18 anos, então participará do campeonato. Se não, não participa, não participará. Ok, feito aí o teste, vou lá, ó, não participa, porque ele tem aqui a idade, 1,70 m, mas não tem, quer dizer, ele tem a altura a partir de 1,70 m, mas como não tem a idade, que tem que ser a partir de 18 anos, então não vai participar. Então observe que aqui o CIE, ele tem dois testes. Eu costumo fazer a sintaxe do CIE da seguinte maneira, ó. Vou colocar aqui do lado. Eu vou aumentar aqui a letra para a gente poder ver. Ó. Então, coloco assim, ó. Eu costumo fazer dessa forma. Aqui nós temos, ó, teste 1, teste 2. Então, primeiro resultado e segundo resultado. Então, essa é a ideia do CIE. Vamos fazer aqui um outro exemplo. Vamos vir aqui para o 003. E aqui seria do mesmo jeito. Olha, vamos lá. Será aprovado o aluno que tiver a média maior ou igual a 7. Então, vamos lá. Se a média do aluno for maior ou igual até a 7 e também a frequência for maior ou igual a 75%, fecho parênteses, então ele será aprovado. Se não, ele ficará de recuperação. Ok? Vou dar um Enter, vou copiar a função. Pronto! E aqui nós finalizamos este pequeno exemplo, você pode fazer outros testes aí também, tá bom? E aí na próxima nós vamos exemplificar aí o CEO, que também é bem simples de compreender, tá bom? Então, até o próximo vídeo.
Olá pessoal, então vamos dar continuidade aqui às nossas ilustrações. Então para esta aula que nós precisamos aí demonstrar a função se ou, a gente poderia até mesmo utilizar uma destas tabelas aqui, mas para este exemplo eu disponibilizei aí também uma outra tabela que é o levantamento de veículos, então que você vai fazer o download. Então vou abrir esta tabela. E toda vez que você for abrir uma tabela e de repente aparecer aqui um modo de exibição protegido, você simplesmente clica em habilitar edição, tudo bem? Então, nesta situação aqui desta tabela, e só para lembrar uma coisa, você ainda mantém aqui a outra tabela aberta, o CIE, que já já a gente volta para cá, porque tem aqui duas tabelas que nós vamos trabalhar, tudo bem? Então vamos lá, ó. Aqui nesta tabela, levantamento de veículos, vamos fazer o seguinte, ó, vamos supor que aqui o veículo, aqui alguns veículos antigos, né? Vamos supor o seguinte, que o veículo somente será comprado se o estado de conservação for bom ou o ano for a partir de 1990. Então, se ele obedecer a um desses dois critérios, um ou outro, então ele vai ser comprado, senão não será comprado. Eu vou colocar aqui, ó. Então vamos lá, igual se, e como agora eu não estou obrigando que ele tenha os dois critérios ao mesmo tempo, para que ele possa ser comprado, basta ter o estado de conservação bom ou o ano ser a partir de 1990, então a gente vai colocar a função ou aqui. E aí eu vou fazer o primeiro teste. Eu posso logo começar por aqui ou aqui. Então eu pergunto, se o estado de conservação, inclusive está aparecendo aqui desta forma porque está formatado como tabela especial. Então eu vou fazer aqui, tirar a tabela especial. Eu vou já disponibilizar aí para você sem o formato de tabela especial. Eu vou deixar aqui selecionado qualquer célula dessa, vou clicar na guia design, converter intervalo. Sim. Pronto, então vou lá, igual se, ou, vou lá, se o estado de conservação for igual a bom, ou, como nós estamos utilizando a função ou, então vamos levar em consideração que esse ponto e vírgula tem esse sentido, de ou o ano for maior ou igual a 1990, ou seja, se ele tiver um ou outro, não os dois ao mesmo tempo, então o veículo será comprado. Senão, não compra. Vamos colocar aqui qualquer palavra. Vamos dar um Enter. Então aqui ele obedeceu os dois critérios, tudo bem. Mas suponhamos que não fosse aqui o ano a partir de 1990. Eu vou colocar 1989. Pronto. Mesmo assim, ele será comprado. Por quê? Porque tem um estado de conservação bom. E aqui na função, eu não estou obrigando que tenha os dois ao mesmo tempo. Então, aqui eu vou colocar 1990. Agora eu vou colocar o estado de conservação ruim. Olha, mesmo assim ele é comprado. Por quê? Porque ele não tem um estado de conservação bom. Mas como tem um ano a partir de 1990, então ele é comprado. Agora, tudo mudaria se eu tirasse aqui o ou e colocasse a função e. Se eu colocasse aqui a função e, então neste caso, ele vai obrigar que tenha os dois critérios ao mesmo tempo. Então, ó, ele tem que ser obrigatoriamente bom e o ano a partir de 1990. Eu vou dar um Enter, ó, não é comprado. Por quê? Embora tenha aqui, já tem um ano a partir de 1990, só que o estado de conservação é ruim. Então, se eu colocar o estado de conservação bom, aí sim ele é comprado. Mas voltando lá ao nosso teste, este é a função e. O ou não está obrigando que tenha os dois ao mesmo tempo. Então, vou copiar a função. Ok. Então, os únicos que não são comprados são o que não está obedecendo aos dois critérios ao mesmo tempo. Ó. Aqui, estes dois carros, o estado de conservação é ruim e o ano, no caso aqui, é somente este, não é? É exatamente este e esse aqui. O estado de conservação é ruim e o ano não é a partir de 1990. Então, é bem simples a compreensão aí da função CO. Você pode fazer outros testes aí também, tá bom? Pegando uma outra tabela e aí fazendo seus testes. Tudo bem? Então,
No próximo vídeo a gente continua aí mostrando mais alguma coisa da função se, tá bom? Então até lá! Olá pessoal, então dando continuidade aqui às nossas ilustrações, nós agora vamos demonstrar um exemplo com se aninhado. Então nós vamos vir aqui para a próxima tabela, o 004. Bom, nesta tabela aqui não seria exatamente o exemplo que eu quero mostrar agora, mas vamos dar prioridade a este aqui, a esta tabela. 005 é onde vai ter a nossa função, se aninhada. Então você nota que é praticamente aqui a mesma tabela, na verdade é a mesma tabela, só que é praticamente quase a mesma tabela, né? Só que ela está um pouco mais adaptada para a situação que nós vamos demonstrar agora. Qual é o objetivo? Bom, a ideia seria essa, que nós possamos gerar aqui alguns resultados: aprovado, reprovado, recuperação por nota e recuperação por falta. Da seguinte maneira: a média maior ou igual a 7 e também a frequência maior ou igual a 75%, aprovado. Agora, no caso aqui, se ele for abaixo nos dois, abaixo de 7 e abaixo de 75%, reprovado. Agora, neste caso, se ele tiver ido bem na frequência, tem uma frequência ótima, mas ele não atingiu a média, então ele vai ficar em recuperação por nota. Neste outro caso, se ele tiver ido bem na nota, tirou nota boa, mas não foi bem na frequência, então vai ficar de recuperação em recuperação por falta, ok? Ou por frequência. Então vamos fazer o teste? Vamos lá, vamos colocar isso aqui mais para cá, mais para baixo. E vamos lá, igual C, abre o parênteses e abre a função E. Vamos começar aqui pelo teste de cima. Se a média for maior ou igual a 7 e também a frequência for maior ou igual a 75%, então o resultado é aprovado. Agora vamos o outro se é aninhado. Se não se, aí novamente a média. Ó. E vamos testar agora se ele ficou de recuperação por nota. Como é recuperação por nota, a gente tem que colocar abaixo de 7. Se a média dele for abaixo da média, e também, no caso aqui, a frequência, e a frequência aqui que está na C2, como não dá para me clicar aqui em cima, ó, certo? Então, vou ter que colocar C2. Se a frequência for maior ou igual a 75%, veja que neste caso, ó, se a média for abaixo de 7, no caso a frequência sendo normal, ó, como você vê que ele aqui foi bem na frequência, mas não foi bem na nota. Então, neste caso, ele ficará de recuperação em recuperação por nota. E vamos agora partir para o outro se. Se não se, eu vou apertar aqui Alt Enter para poder quebrar aqui a função, tá bom? No seu caso, você não precisa fazer isso não, basta prosseguindo, tá bom? Então, Alt Enter eu apertei aqui, então, se não se, e novamente. Agora eu vou fazer ali a questão da recuperação por falta. Se ele tiver ido bem na média, ó, olha lá, eu digitei B2 maior ou igual a 7. Aqui é para dizer se que ele foi normal ali na média. Mas no caso da frequência, C2, que é a frequência, for abaixo de 75%. Ó. Olha lá, foi bem na média, mas foi ruim na frequência. Então, recuperação por falta. Senão, se ele não tivesse sido aprovado, nem ficado de recuperação por nota e nem recuperação por falta, neste caso aí é porque ele tem a média abaixo de 7 e a frequência abaixo do padrão, que é 75%. E aí, neste caso, vai ficar subtendido. E vamos colocar aqui o reprovado. Veja aí o exemplo. Ó. Então, vamos fechar aqui com os parênteses na quantidade de si que nós abrimos. Então, 1, 2, 3. Então, vamos colocar lá 1, 2, 3. Vou dar um Enter. Pronto. Vou copiar. Aqui ele ficou reprovado. Ó. Vamos colocar aqui 100% de frequência. Ó. Foi bem na frequência, mas foi ruim na média. Então, recuperação por nota. Vou baixar aqui a frequência. Vou colocar aqui a média 7. Ó.
Neste caso, foi bem na média, mas foi ruim na frequência, recuperação por falta. Vou colocar ele bem nos dois, ó. Aprovado. Então, veja aí que está funcionando corretamente, ok? A nossa função. Então, este é um exemplo. Vamos agora para outro exemplo aqui do lado. Aqui, ó, o 004. Neste exemplo aqui, vamos fazer o seguinte. Qual é a ideia? A ideia aqui, ó, vamos aqui para a primeira análise. Caso o faturamento ou a meta não tenha sido digitada, então o resultado ficará em branco. Então, ó, no caso aqui foi digitada, mas não foi digitada a meta. Então, aqui tem que ficar em branco. Vazio aqui. Não é vazio, na verdade, é em branco, né? Então, como é que eu vou fazer esse procedimento? Então, ó, se a faturamento ou a meta não tiver sido lançada, fique em branco. Caso os dois aí tenha sido lançado, aí nós vamos fazer aqui um testezinho, ó. Caso o faturamento seja maior ou igual à meta, então o resultado será meta atingida. Caso o faturamento seja menor que a meta, então o resultado será meta não atingida, né? Ó, vou clicar aqui, vou aumentar mais aqui esse espaço. Vamos lá. Então seria assim, ó, igual se, abro parênteses, e eu vou colocar aqui a função ou, porque eu vou testar ali se o faturamento ou a meta não tiver sido lançada. Então eu faço assim, ó, se o faturamento que está aqui, ó, que está na B2, for igual a vazio, como é que eu faço isso? For igual, olha lá, a vazio, abre aspas e fecha aspas. Então, veja bem, ó, você segura o Shift, abre aspas e fecha aspas. Então, isso é perguntando se lá, ó, se lá tem valor vazio, né? Ou seja, não tem nada, na verdade, né? Ou, se a meta que está aqui na C2 for vazio, fecha parênteses. Então, se um ou outro estiver vazio, então a coluna resultado permanecerá vazia. Então, eu vou abrir aspas e fechar aspas. Veja bem. Olha lá, ó. Abri aspas e fechei aspas. Então, já perguntei, se o faturamento ou a meta estiver vazia, então a coluna resultado permanecerá vazia. Se não, aí eu vou fazer o teste. No caso aí, se tiver os dois, se os dois estiverem sido lançados, aí eu faço lá o teste. Ó. Se o faturamento for maior ou igual à meta, então eu clico aqui no faturamento. Ó. Se o faturamento for maior ou igual à meta, então meta atingida. Se não, meta não atingida, ok? Fecha aqui um parênteses e fecha outro parênteses. Pronto, concluímos. Vamos só copiar a função finalizada, ok? Então, ó, se eu não lançar aqui o faturamento, ó, o que é que acontece? Fica vazio, conforme está lá na função. Então, concluímos aqui esta aula. Nos próximos vídeos, vamos aí com mais ilustrações. Então, até lá!